Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, juntamente com o Centro de Estudos Teológicos EMET. Pois bem, que bom estarmos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso mini curso, um convite ao estudo da teologia. Pois bem, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as 4 fontes da teologia, dando continuidade à nossa linha de raciocínio. Hoje a gente vai ver também uma parte muito importante, a qual nos leva a termos um pouco mais de desejo em nos aprofundarmos no estudo da teologia. Área essa do conhecimento, a qual é a mais importante da vida de um homem ou de uma mulher. Assim como já falei nas aulas passadas, a teologia ela tem uma suma importância na vida de todo ser humano, pois é a área do saber que fará do homem ou da mulher um cidadão bom, justo, reto, que teme a Deus, que se desvia do mal e que se prepara para uma vida eterna com Deus. Pois bem, para darmos início, eu quero falar sobre o primeiro ponto no tema abordado na aula de hoje, dentro das 4 fontes da teologia. E o primeiro ponto é a Bíblia. A primeira fonte da teologia é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, para todo aquele e toda aquela que acredita em Deus, a Bíblia tem que ser considerada o livro sagrado por excelência. Bem verdade é que existe muitas pessoas que não dão credibilidade nenhuma à Bíblia. A Bíblia, para muitas pessoas, é um livro comum, um livro como qualquer outro. Porém, para um ser humano que acredita em Deus, que diz acreditar em Deus, a Bíblia tem que ser para essa pessoa o livro sagrado. Não um livro, mas sim o livro sagrado. Para muitas pessoas existem muitos livros sagrados, porém a Bíblia é o livro sagrado, porque é o único livro o qual traz uma revelação plena, confiável de Deus. A Bíblia ela já foi testada, provada. A Bíblia já passou por várias situações, porém até hoje está de pé, não foi destruída, não foi diminuída, não perdeu seu valor. Até hoje é o livro mais lido, mais amado, mais vendido, mais querido. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, a primeira fonte da teologia é, sem dúvida, a Bíblia. Por quê? Porque não tem como fazer teologia sem a Bíblia. A Bíblia é a base de uma teologia boa, confiável, sólida. A Bíblia é o livro do qual deve sair todo o saber teológico. A Bíblia é o livro por excelência de onde se deve extrair todo o saber teológico. É o livro base. É o livro base de todo o saber teológico. Não tem como se estudar teologia sem Bíblia, sem a palavra de Deus, pois
O próprio nome teologia, como nós já vimos, significa o estudo sobre Deus. E não tem como estudar sobre Deus sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Foi na Bíblia onde Deus se revelou. Deus se revelou na sua palavra, na Bíblia Sagrada, na palavra dele. Foi na Bíblia que Deus se revelou. Foi na Bíblia onde Deus deixou ali registrado, obviamente, né, usou homens para que pudessem registrar, porém foi na Bíblia onde Deus registrou a sua vontade para o homem, a sua vontade para a nação mundial, a sua vontade para a terra, enfim, foi na Bíblia onde Deus deixou registrado toda a sua vontade, todo o seu conselho. Foi na Bíblia. Então a primeira fonte da teologia sempre será a Bíblia. E partindo dessa base, a Bíblia como a primeira fonte da teologia, nós já podemos, colocar na mente de muitas pessoas que têm uma certa resistência à teologia, nós já podemos colocar na mente dessa pessoa, talvez essa pessoa seja você, nós já colocamos na sua mente a seguinte concepção: por que resistir à teologia? Se a teologia tem como base fundamental a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu resisto à teologia, em fazer teologia, em estudar teologia, de certa forma eu estou resistindo a conhecer a palavra de Deus, a conhecer as revelações de Deus, pois a teologia ela tem como base fundamental a palavra de Deus. Então não tem o porquê se haver uma resistência à teologia, pois a teologia ela tem a Bíblia como a sua base de estudo, de pesquisa. A teologia tem a Bíblia como a sua regra de estudo, de pesquisa, de busca pelo entendimento. Porém, além da Bíblia como fonte, existe também a tradição. A tradição também é uma fonte da teologia. Quando Deus ele criou Adão e começou a se relacionar com Adão, Adão não tinha um livro escrito, obviamente. Então Adão ele recebeu de Deus a palavra de Deus oralmente. E aquela palavra foi se passando para os seus filhos, seus netos, bisnetos, e assim sucessivamente. E no decorrer de toda a história dos patriarcas também foi da mesma forma. Deus se revelou a Abraão, passou para Abraão a palavra, sua vontade, e Abraão passou para os seus filhos, os filhos passaram para os seus netos, e isso se chama tradição. Tradição. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a tradição também é bastante importante para o conhecimento teológico. A tradição é bastante importante para o saber teológico. É uma fonte importante, pois, inicialmente, no Novo Testamento, antes de se ter o Novo Testamento escrito, o que se tinha era a tradição. A tradição passou dos apóstolos para os sucessores dos apóstolos, porém se houve a necessidade de se registrar aquilo que a tradição detinha, que era o saber sobre Cristo, o saber sobre os evangelhos. Se registrou.
Então a tradição, ela tem, não é, uma função muito importante também no saber teológico, pois é ela que sempre teve essa função de passar o conhecimento de Deus de geração para geração, até o momento onde esse conhecimento se foi registrado. Porém, além da Bíblia e da tradição como fonte da teologia, nós temos também a razão, pois a razão também é uma fonte do saber teológico. Não tem como se fazer teologia, não tem como se estudar sobre Deus, sobre suas revelações, sem a razão. A razão é uma parte muito importante como fonte da teologia, pois é através da razão que nós vamos ter a capacidade de conhecer a fé, de compreender a fé, né? É a razão que nos dá essa capacidade, né, de termos o conhecimento dos fundamentos da fé. Então a razão é muito importante. E quando nós lemos em Romanos capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele vem relatar acerca do culto racional, ou seja, o culto lógico, o culto do raciocínio. Por quê? Porque a razão ela tem uma suma importância. A razão ela tem uma suma importância como fonte da teologia, pois é através da razão que nós conseguimos conhecer a fé, compreender a fé, saber seus fundamentos, enfim. A razão é também uma fonte muito importante da teologia. E para encerrar, a quarta fonte da teologia, a qual que eu quero trazer para a nossa compreensão, é a experiência. A experiência como fonte da teologia. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos acerca de um Deus, o qual é um Deus que se comunica. Deus, ele não é, segundo alguns filósofos que dizem que Deus ele até criou, sim, a terra, tudo que nela há, o homem, porém abandonou. Não, Deus ele não fez isso. Deus ele criou tudo e especialmente o homem, e Deus se comunica com o homem. Ou seja, Deus ele mantém um relacionamento com o homem, relacionamento esse que dá ao homem experiência com Deus, experiências com Deus. Deus se comunica com os seres humanos, Deus se revela ao homem, não é? E essa experiência ela é uma fonte da teologia, pois também através da experiência qual nós temos com Deus, nós podemos aprender mais dele. É óbvio que a experiência ela nunca vai estar acima da Bíblia, não. A experiência qual um homem ou uma mulher tem com Deus não pode ser colocado acima da palavra escrita. Nunca isso pode acontecer. Porém, a experiência como fonte do conhecimento teológico é muito importante. Então, aqui eu quero estar encerrando mais essa aula, falando um pouquinho acerca das 4 fontes da teologia, trazendo esse aperitivo para que você possa buscar mais conhecimento e ter o desejo de fazer um curso profundo, o qual leve você para mais perto de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.